Obrigado, sejam todos bem-vindos mais esse nosso fórum. Espero que a gente consiga entender um pouco mais, melhorar um pouco mais essas relações de acordo com o que está enunciado aí. Acho que os temas são relevantes e eu espero que a gente consiga lidar um pouco com isso, trocar informações e espero ter uma boa reunião. Muito obrigado, bem-vindo a todos. Então, a bola está com você, doutor Damasceno. Mande brasa. Muito bem, boa tarde a todos e a todas, né? Hoje está bem florido, graças a Deus, bem florido. Ô, Marcelo, estou sentindo falta do restante da companhia aí do Paraná, né? Mas vamos lá. Hoje o Espírito Santo está bem servido, né? Bem representado, né? Porque a substituição, eu acho que melhorou a tela, não foi, João? Bem melhor que o César, né? Deixa o César descansar. Mas é isso. Viu, Ivete? Fala que eu mandei um recado para ele, deixa ele descansar. Tá certo. Então vamos lá. Aprender. Elogiar, metaforicamente, é como se dar flores em datas esperadas. Mas surpreender é você dizer coisas nunca ditas. É dar flores. Cadê as flores? As flores iam bem, né? Muito bem. Então, nós temos aí hoje esses 3 temas que nós colocamos: a Central de Negócios da ABAD, benefícios para afiliados estaduais e associados, com o Oliva, dando uma continuidade ao tema que nós já abordamos. Eu aproveitei para efeito de complementação, já que tem uma interligação muito forte, essas entidades associativas, gestão, fonte de receita e serviços aos associados, entre outros, para a gente debater um pouquinho mais dentro das experiências de cada um. E vamos encerrar, se o tempo permitir, com decisões judiciais recentes, o processo em tramitação, cujos reflexos são muito importantes para o dia a dia das empresas. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Muito bem. Olívia, eu vou pedir permissão a você para começar por esse segundo tema, que tem uma interação forte com o primeiro, e aí nós discutimos os dois ao mesmo tempo. Você está de acordo? Claro, sem dúvida. Então, vamos lá.
Entidades associativas, gestão, fonte de receita e serviços aos associados. Eu coloquei esse tema porque, em verdade, ele é de suma importância até para que nós possamos visualizar o dia a dia de cada uma dessas entidades e como elas surgiram e como elas podem sobreviver nesse momento em que as receitas são praticamente muito cortadas, porque a primeira coisa que se corta em momento de dificuldade são as associações, aquelas despesas que o gestor da empresa entende como não sendo tão necessário ou que pode deixar no stand-by por algum momento. Então, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro a classificação das entidades associativas de diversas categorias, e essas diversas categorias de entidades associativas foram estabelecidas ou positivadas no Código Civil de 2002, o atual Código Civil em vigor, no seu artigo 44, que diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado, inciso 1 logo, as associações. Aí vem partido político, as fundações, etc., e as empresas, e assim por diante. O que nos interessa aqui são as associações, que elas estão com o nome de associação exatamente para ser diferenciadas de sociedades. E as sociedades, elas são ainda subdivididas em sociedade civil, que somos nós as pessoas naturais, e a sociedade empresarial, que são as empresas como um todo, não é? O artigo 53 do mesmo Código Civil diz o formato de se constituir as associações, que é que nós vamos tratar hoje. Lembrando ainda que as associações são de caráter sindical e de caráter não sindical. Então, nós temos, dentro do contexto da representação da própria ABAD, associação de caráter não sindical, como a própria ABAD o é, e as demais associações. E temos também de caráter sindical os sindicatos, que nós temos em diversos estados, por exemplo, do Paraná, do Sergipe, do Espírito Santo e outros mais, Amazonas. Então, nós temos diversos sindicatos. O artigo 53 do mesmo Código Civil diz o seguinte: constituem-se as associações, sindical ou não, né, pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Essa união de pessoas significa pessoa física ou pessoa jurídica, né, com CPF ou com CNPJ, para fins não econômicos. Eu entendo particularmente que a expressão fins não econômicos, ela não condiz, essa expressão não condiz com a finalidade de uma entidade, porque ela pode ter fim econômico, ela não pode ter fim lucrativo. Então, há diferenciação. Nós, quando trabalhamos buscando angariar receitas, nós estamos buscando fins econômicos, mas não são fins lucrativos, porque se tivermos fins lucrativos, obviamente, nós estamos nos comparando a empresas e assim por diante, entrando na tributação normal e concorrendo de uma forma um pouco desigual. O direito de associação, tanto para sindicato como para associações, foi positivado em 1988, através dos incisos, melhor dizendo, 17 e 21 do artigo 5º da Constituição Federal. Eu não coloquei mais sentido positivo e sentido negativo, porque lá está dando o direito de associar-se ou não associar-se. Então, diz a Constituição que é direito da pessoa física ou jurídica associar-se ou não associar-se, manter-se associado ou sair da associação no momento que achar conveniente. E o Poder Judiciário já decidiu que para o associado deixar de ser associado, ele não precisa pagar, ele não precisa estar em dia com as contribuições. Ele pode deixar para poder estancar, obviamente, cabe à entidade buscar o passado, buscar o que ficou devido no momento do rompimento do elo associativo. E para que se registre uma associação sindical ou não, hoje é pedido somente a Assembleia Geral de Constituição e o Estatuto Social que foi aprovado naquela Assembleia, conforme o artigo 45 do mesmo Código Civil. A diferença que tem é que as associações de caráter não sindicais, elas são registradas no cartório de pessoa jurídica,
tira o CNPJ e ali já está, obviamente, pronta para funcionar envolvendo direitos e deveres para com os terceiros. Já as entidades sindicais têm mais exigência, né? Porque você vai precisar levar ao Ministério do Trabalho para receber uma carta sindical ou uma autorização do Ministério do Trabalho para poder funcionar como entidade sindical. A CLT, no artigo 511, essa legislação já é de 1946, diz o seguinte: é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Então, aí, nós temos a definição do que é uma associação profissional, de caráter patronal ou de caráter obreira. Porém, aí é uma associação, não significa que seja um sindicato, é uma associação profissional. Por que isso? Porque na época mesmo, nesse período mais difícil que o Brasil passou, uma entidade de caráter sindical era totalmente monitorada pelo Poder Público Federal, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público. Tanto que para vender qualquer bem, um móvel usado, qualquer coisa, era preciso a autorização da Delegacia Regional do Trabalho para isso. As eleições nessas entidades eram feitas com o monitoramento, a presidência de um representante do Ministério do Trabalho. Razão porque foram criadas, paralela aos sindicatos, as associações profissionais. Então, os sindicatos muitas vezes eram pobres, não tinham patrimônio nenhum, e todo o patrimônio do sindicato estava em nome de uma associação profissional que tinha liberdade de comprar e vender e gerir de uma forma mais autônoma e sem a intervenção do poder público. Ainda no artigo 511, está dito, no parágrafo 2º, são 4 parágrafos, a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Então, nós estamos vendo aqui, no parágrafo 1º, ele trata o que configura uma associação representativa de uma categoria econômica. No parágrafo 2º, do empregado. A similitude, olha que ele diferencia, uma é a solidariedade de interesse, outra é a similitude da condição de vida, oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõem a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Só que a categoria profissional, obviamente, tinha um vínculo muito forte com a solidariedade de interesse econômico, porque, para dizer a que categoria o empregado pertence, é ver qual é a atividade da empresa, ou qual é a categoria econômica. Tanto que, para saber assim, em que sindicato se enquadra uma certa função ou certa atividade, ela é determinada exatamente pela categoria econômica, que é a categoria do empregador. Eu tirei os outros parágrafos, que eram só mais alguns detalhes de explicação. E botei aí o artigo 512 da CLT, que diz o seguinte: somente as associações profissionais, veja que eu estava falando, nós estamos falando de associação profissional, somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo 511 e registradas de acordo com o artigo 558, que é exatamente as normas pertinentes aos registros dos sindicatos, federações e confederações no Ministério do Trabalho. Não estou podendo atender agora, te ligo já. Desculpem, pessoal. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. As prerrogativas são a negociação coletiva, representação coletiva e outras prerrogativas próprias dos sindicatos que as associações não sindicais
Não tem. A associação não sindical não pode assinar convenção, não pode assinar acordo coletivo, então tem algumas restrições. E esse registro, conforme o artigo 558, é aquele que eu falei, tem os registros na pessoa jurídica, tem o CNPJ e do cartório de registro da pessoa jurídica, e depois de tudo isso, um registro do Ministério do Trabalho para receber a carta sindical e poder funcionar plenamente. Aí, nesse caso, a associação profissional se transforma em associação profissional de caráter sindical. A gestão delas, sejam sindicais ou não, eu chamei de associações empresariais, que é o nosso foco, é o que nos interessa aqui, deixei de fora os sindicatos, os obreiros e associações profissionais autônomos que não tem nada a ver conosco aqui no nosso métier. Então, primeiro o seguinte, a gestão de uma associação ou sindicato patronal é tirada de uma visão empresarial, porque representa empresas, então é aquela visão empresarial. Eu queria só chamar a atenção de vocês que eu participei já de alguns encontros em que vai se falar de gestão das entidades. E é uma preocupação muito grande com RH, com gestão de pessoas, gestão de gente, o termo que quiser dar. E eu estive pesquisando, eu vejo o seguinte, para a gestão das entidades, do sistema ABAD, não há muito que ter com essa preocupação, porque o número de colaboradores é muito pequeno em cada uma. Tem entidade com dois colaboradores, o executivo e uma secretária, tem entidade que só tem 3, 4, 5. Eu não encontrei nenhuma com mais de 10. Então, por que a preocupação com gestão de pessoas? Se a entidade ela não vai trabalhar no RH das empresas, quem vai trabalhar no RH das empresas são as próprias empresas. Quando muito, a entidade vai botar como um serviço a contratação de um profissional de RH, de gestão de pessoas, de gestão... Hoje a gente está se tratando de gestão de gente, porque quando fala em gestão de pessoa, a gente está confundindo pessoa física com pessoa jurídica. Quando fala em RH fica muito resumido a um setor da gestão de pessoas, de gente, né? Então, quando fala em gestão de gente, você pode expandir essa gestão para os empregados e os não empregados, os terceirizados, os contratados. E hoje muita empresa tem um grupo de empregados seletistas e outro grupo que é de terceirizados, né? Pessoas que não têm vínculo empregatício. Então, é por isso que nós tratamos, é mais prático, é mais correto se tratar de gestão de gente, que são aqueles colaboradores. Lembrando também que a palavra colaborador não é muito pertinente quando se trata de empregado com carteira assinada, porque o empregado é empregado, não é colaborador. Ele é empregado. Ele presta o serviço para o qual está sendo pago, submete-se às ordens do chefe e, em contrapartida, recebe o seu salário. Então, ele não é um colaborador, ele é um prestador de serviço contratado. Então, a figura dele perante a lei, juridicamente falando, é de empregado. Nós precisamos, principalmente nas entidades, ter uma gestão de benefícios. O que é gestão de benefícios? É uma gestão de contrapartida que se dá ao seu associado. Vamos pensar bem aqui o seguinte, nós colocamos lá no início, conforme o Código Civil, as entidades de caráter sindical ou não, elas são instituídas e não têm fins econômicos. Eu diria que o correto seria fins lucrativos. Significa o quê? Que a receita que vem, tirado as despesas correntes necessárias à administração, tem que voltar em serviço para o associado. Então, não é para, eu não digo reservar um fundo para segurança, mas o dinheiro todo que entra na entidade tem que voltar em serviço, não é para estar em aplicações, não é para estar... a finalidade dessas entidades é dar retorno para o fortalecimento do segmento que se dispôs a representar. A entidade ele precisa andar, precisa ser administrada não conforme os anseios dos seus dirigentes, não conforme os anseios da sua diretoria, mas conforme os anseios dos seus associados. E para isso você tem que detectar qual é a necessidade, o que é melhor fazer, o que precisa ser feito para que o associado se sinta sob o guarda-chuva da sua entidade mãe. E
Obviamente que dentro disso nós temos a atração dos associados e a sua retenção. Nós temos entidade que chega a ter muitos associados e no dia a dia, por qualquer motivo, por um motivo ainda que a gente pode dizer que não se foi detectando, ou pela falta de atenção, ou pela falta de retorno na gestão dos benefícios, os associados foram desaparecendo. Então, é preciso ter uma gestão que, além da atração dos associados, possa ter a retenção desses associados como verdadeiros parceiros, fortalecendo o segmento representado e fortalecendo a entidade que o representa. As receitas comuns às entidades, sindicais ou não sindicais, são contribuição associativa, é aquela que se cobra, e aqui se esclareça, que você pode variar essa contribuição associativa pelo tamanho do associado, pode fazer na forma estatutária, pode fazer de uma forma regimental, ou pode se remeter isso para a decisão de diretoria do colegiado, e essa contribuição ser estabelecida pelo tamanho da empresa, como era a contribuição sindical. A contribuição sindical, ela, enquanto obrigatória, ela variava conforme o capital social da empresa. Então, você pode ver pelo tamanho da empresa. Outras receitas são de parceria com fornecedores, né, Olívia? Aí essa aí é importante, que exatamente essa central da ABAD é muito importante, é uma porta muito ampla, que nós podemos buscar esses fornecedores, mas isso não impede que você tenha parcerias internas na sua localidade, que possa também contribuir e trazer um retorno de parceria, você for oferecendo condições para eles e encaminhando essa divulgação para o associado e, ao mesmo tempo, tendo um retorno para o caixa da entidade e das próprias empresas de alguma parcela desse movimento. Ia falar, Rolívia? Pode falar. Pode continuar, então, né? Os patrocínios. Nem entidade sindical e nem entidade não sindical é proibido de receber patrocínio. Você vai fazer um evento, você vai fazer um encontro, pode divulgar a marca do parceiro, ou que é permanente ou contratado somente, um elo contratado somente para aquele evento. Isso aí o Oscar é doutor nisso, sabe perfeitamente fazer muito bem lá na ABAD, nos eventos dos dias a dia da própria ABAD. Esses patrocínios são muito importantes, ele pode vir de qualquer origem, eu só não aconselho muito da origem pública, porque da pública você traz, principalmente se for sindical, você chama para si, o TCU chama para si a fiscalização, então, às vezes, nem compensa, porque a dificuldade para se gerir o patrocínio público é tão grande que não vale a pena as entidades buscarem essas verbas. Cursos e palestras são atividades que podem ser desenvolvidas pelas entidades de qualquer caráter, cobrando o ingresso, cobrando a inscrição e dando um retorno pelo certificado. Doações, nada impede que a entidade faça campanha para doações, para uma melhoria. Publicações, publicar livro, publicar revista, fazendo divulgação ou então já pré-vendendo algumas unidades de livros de interesse, de assuntos de interesse, como gestão, como tributação, como administração, contratação e etc, etc. Títulos honoríficos que poucas fazem, mas esse título honorífico, você criar um título de benemérito por uma colaboração significativa que a pessoa física ou pessoa jurídica de qualquer natureza pode fazer para a entidade, receber esse pagamento e devolver em solenidade um título de benemérito por essa doação, então não se é fechado. Espaços físicos, você vender um espaço cobrando um valor X ou recebendo o custeio de uma galeria, de uma sala, de um auditório, botar o nome auditório fulano de tal, auditório empresário fulano de tal, e para isso cobrar pela cessão desse espaço físico para a divulgação e deixa lá aquele batismo. Esse batismo pode ser permanente ou pode ser temporário, tudo isso pode ser negociado. Outras fontes de receita, e tem dado bastante, são as ações judiciais coletivas. As ações judiciais coletivas, a entidade ela
ela pode entrar com mandado de segurança coletivo, porque ela não pode estar defendendo o interesse individual do associado. Ela tem que defender os interesses coletivos. Então, quando há interesse coletivo, a adesão e o benefício que o associado vai ter, ele pode, disso aí, vir um percentual para o caixa, para o fortalecimento, para a cobertura das despesas da entidade e o seu fortalecimento como um todo e voltar em serviço. Então, essas ações coletivas são permitidas, a Constituição prevê que podem ser feitas tanto por entidades sindicais como por entidades não sindicais. E hoje foi mais aberta ainda pelo Supremo Tribunal Federal, que você pode entrar com ação coletiva e depois angariar novos associados para se beneficiar do resultado dessa ação coletiva, mesmo que não fosse associado na época do protocolo da ação. Basta que ele seja. Agora, precisa ter um cuidado, porque é necessário que o associado esteja associado, a entidade declare isso e habilite esse associado na ação para que ele possa participar da execução individual do benefício conseguido pela entidade. Isso tudo são fontes de receitas que podem entrar no dia a dia da associação sindical ou não. Ainda como receitas, específicas para as entidades sindicais agora. Além das que eu já mencionei no slide anterior, as entidades sindicais podem ter a contribuição sindical. Essa contribuição sindical era aquela que era obrigatória. Até agora, mas muitas entidades ainda conseguem convencer para que o sindicalizado ou não pague. Nós temos ainda a contribuição assistencial ou negocial. Essa contribuição assistencial ou negocial, ela é cobrada uma vez por ano, por ocasião das negociações coletivas. Então, ela entra na própria convenção coletiva de trabalho e o associado, hoje o Tribunal Superior do Trabalho tem dito que só quem deve pagar isso é quem é associado, mas há a defesa no sentido de que todos que se beneficiam do trabalho da entidade sindical na negociação coletiva também têm o dever de manter essa entidade sindical forte e, assim, deve pagar a assistencial. E temos ainda a contribuição confederativa prevista no artigo 8 da Constituição Federal, também uma vez por ano. Essa contribuição confederativa ela é para a manutenção do sistema sindical nacional, ou seja, para os sindicatos, a federação e a confederação, e isso é cobrado através de uma Assembleia Geral. Então, o sindicato de base convoca uma Assembleia Geral, dizendo que a finalidade é a contribuição confederativa. Estabelece o valor dessa contribuição, ela é cobrada de associado e não associado, e conforme acerto com a federação, pode ficar só para o sindicato, ou então pode ser repassado. Isso é cobrado em boleto, não é aquele boleto da contribuição sindical primeiro que eu mencionei. Você pode fazer um boleto do próprio, ou então simplesmente mandar um depósito na conta da entidade sindical. Essas três só são para entidades sindicais. Assim sendo, as entidades sindicais têm direito a 4 contribuições sindicais: a contribuição associativa, a contribuição sindical prevista na CLT, a contribuição assistencial negocial também prevista na CLT e a contribuição confederativa prevista na Constituição Federal. Então, tudo isso são fontes de receitas que a entidade pode trabalhar no seu dia a dia. Eu sei que todos praticamente já trabalham, só para ficar mais aqui rememorado e fixado nesse nosso encontro de hoje. Serviços associados aos associados. O Instituto da Não Lucratividade tem que estar sempre presente. Esse Instituto da Não Lucratividade, que é aquele sem fins econômicos que tem no Código Civil Brasileiro, significa que a receita que entra, tirada as despesas correntes e um fundo de reserva, o restante tem que voltar em serviço para o associado. Um detalhe que eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras, principalmente executivos: não coloquem dentro dos serviços da entidade a assessoria, seja tributária, seja contábil, seja jurídica. Assessoria implica que você tem que acompanhar o associado individualmente, inclusive defendendo.
Então, coloco consultoria, porque consultar você responde. Essa resposta pode ser coletiva, como pode ser individualizada. Então, o seu jurídico, o seu contador, esse departamento, ele tem que ser de consultoria e não de assessoria. Porque a assessoria ela é mais complexa, você tem que seguir. Então, vai ter uma reunião, você tem que, às vezes, ir lá fazer a defesa se você tiver assessoria. Assessoria, você tem que tratar os casos individuais. E a finalidade da associação é, normalmente, tratar dos assuntos coletivos. Normalmente, o assunto de um interessa aos demais. Razão porque a consultoria, ela, salvo pedido de sigilo, ela pode ser publicizada. Vamos entender aqui o que é uma consultoria. Aqueles atos COSIT da Receita Federal ou da Procuradoria, que é uma resposta à consulta. Então, um contribuinte faz a consulta e a Receita Federal responde. Essa resposta, ela vincula quem consultou, mas orienta os auditores fiscais para os demais. E, para isso ter validade, ela é publicizada, é publicada no Diário Oficial. E fica a norma recaindo em cima de cada um. É preciso também ter muito cuidado quando se vai fazer consulta, porque a consulta vincula ao consulente e orienta os auditores fiscais em relação aos demais contribuintes da mesma situação prevista na consulta. A modificação que está tramitando lá no Senado Federal traz uma modificação sobre essa questão das consultas em matéria tributária, para que ela fique mais específica e somente destinada a quem consulta, para que não seja expandida por os outros que não têm interesse no resultado daquela consulta. Contato sistemático com o contribuinte. O que eu oriento? É que cada associação escolha 5, 10, selecione associado por semana, e alguém fique carregado de ligar, saber, fazer um trabalho de aproximação, de saber o que estão precisando, que sugestões trazem para a gestão da entidade, o que assunto pode ser abordado no próximo encontro, o que tema pode ser abordado, qual é o assunto que eles precisam que seja divulgado, ou que saia alguma circular esclarecendo, que trabalho pode ser feito junto a um órgão público, que trabalho pode ser feito junto a uma assembleia, qual é o interesse do associado naquele evento. Eventos presenciais ou não presenciais, por exemplo, esse que nós estamos fazendo aqui agora, é um evento não presencial, aqueles encontros que a ABAD realiza, aqueles encontros que a DASP realiza, que a ASDAB realiza, que diversas entidades que realizam com seus associados, normalmente convidando um palestrante. Então, isso é um serviço que se presta ao associado dentro daquela contrapartida do recebimento da sua contribuição. A informação sempre atualizada. Informação passada, copiar, colar, coisa do passado. Hoje nós precisamos ter muito cuidado, que se copia e cola matérias que já não existem mais. Então, nós tivemos sempre uma preocupação de falar de futuro, ou então de coisa corrente, imediata, com um prazo de para trás, vamos chamar assim, de 5 dias, 2 dias, porque são ainda matérias que talvez, que às vezes nem em vigor tenham entrado. Mas o nosso dia a dia, principalmente do fórum, nossos encontros, é no sentido de trazer uma informação preventiva, de orientação para o que vai acontecer, não para o que aconteceu, é para o que vai acontecer. E outra, a entidade dá resposta imediata à consulta do associado, uma resposta breve, um feedback atuante, um feedback atualizado, um feedback imediatista, para que não fique esperando que quem pergunta, quem consulta, quer a resposta. Então, nós temos que ser bem breve nessas respostas. Eu vou parar aqui para que nós possamos discutir, trazer a palavra para o Rogério Oliva sobre o que nós colocamos. Boa tarde a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Boa tarde também ao colega aí, o amigo Oscar aí, bom vê-lo aí, voltando ativo aí a plena recuperação, nosso superintendente executivo aqui da ABAD. E, doutor, sobrou nada para falar, né? Tu abordou praticamente tudo. Não deixou nenhum flanco aí, né? E aí fica só basicamente a questão do debate. Mas, se puder fazer considerações assim rápidas, seria óbvio, né? Nossa razão de existir, né?
100% em função do associado. Então, a força do setor, né, sempre trabalhar para essa unidade e demonstrar essa força do segmento e tratar dos objetivos comuns dos associados. Acho que, tendo essa linha mestra, todos os serviços, sejam eles institucionais e comerciais, eles vão poder propiciar vantagens para as nossas entidades. Então, às vezes, uma determinada parceria ou um determinado serviço, ele não vai angariar recursos financeiros propriamente dito para a entidade, mas ele desenvolve ou presta um serviço para o associado que vai fazer com que ele permaneça na entidade, ou que ele desperte o interesse em fazer parte daquele grupo, né? Em fazer parte dessa comunidade que tem os mesmos interesses e que enxerga nas entidades estaduais ou na própria entidade nacional um trabalho que ele se alinha, que ele tem esse pensamento. Olha, poxa, eu faço parte, eu estou ali, faço minha contribuição ou sindical ou associativa, né, porque eu quero fazer parte disso. E se você tem massa crítica por conta desse trabalho, você tem uma base de associados forte, obviamente que as parcerias que você desenvolva, sejam elas formais ou as informais, elas vão propiciar negócios, porque você tem massa crítica, você tem quantidade de pessoas e empresas ali que estão alinhadas. A gente pega aqui na BAD, por exemplo, todas as reuniões que eu faço com fornecedores, a maior parte deles, não só fornecedores, as indústrias propriamente dita, aquelas que têm produtos de revenda, mas quando a gente vai falar de empresas de serviço, de tecnologia ou equipamentos, a gente sempre tem como referência na BAD o próprio ranking, o estudo, que a gente, se olhar ele com calma e analisar, nós temos um recorte nele que aponta qual é a expectativa de investimento dos empresários que responderam. Então, se a gente pegar aqui, posso colocar na tela aqui rapidamente, para dar uma referência para os senhores, mas para a indústria... Eu vou te habilitar. Me habilita, então, por favor, que eu vou compartilhar aqui rapidamente para mostrar esse slide que a gente se apega muito aqui para defender os interesses e para atrair novos parceiros para dentro da entidade. Ok. Ok. Consegue visualizar? Positivo. Então, esse é o estudo, é uma apresentação que nós temos da BAD, com informações que são extraídas do estudo anual, do qual todos vocês contribuem muito, todas as filiadas estaduais, os executivos fazem um trabalho enorme, né, para que a gente consiga reunir essas informações. E aqui, tanto a BAD, quanto a Nielsen, quanto a FIA-USP, né, os analistas consolidam essas informações para que a gente tenha esse material, né, de visão nacional, mas também com os recortes regionais. Mas, olhando aqui para as parcerias, muitas vezes, quando a gente olha para qual a opinião do associado, então, quando a gente olha para o ranking, a gente pergunta para esse associado em que ramo, o que ele está procurando investir ao longo do ano. Então, a gente tem, desde o aumento de número de fornecedores, ele está querendo ampliar o seu mix de venda, ele está pensando em novos formatos de negócio, ele está querendo investir em telemarketing, em e-commerce, em áreas de armazenagem. Então, quando a gente olha para esse tipo de informação, olha quantos fornecedores ou parceiros a gente pode ter envolvidos aqui quando o camarada ele vai desenvolver um novo formato de negócio. Bom, ele vai precisar de CD, ele vai precisar de galpão, ele vai precisar de gôndola, ele vai precisar de self-checkout, o que ele vai precisar de equipamentos que estão ligados a essa expectativa dele de crescimento. Ele vai para a área de telemarketing, desses sistemas de telemarketing até as áreas de vendas digitais, aí os e-commerces ou marketplaces, área de armazenagem. Quando a gente vê muitas empresas querendo, do universo de quase 700 respondentes, a gente tem 6,5% dos respondentes falando, poxa, eu preciso desenvolver um trabalho em outras regiões, quero ampliar meu raio de atuação, vou precisar de gente, vou precisar de profissionais, né, vou precisar de estrutura de vendas, né? Olha, eu preciso aumentar minha base de clientes, onde que ele vai buscar cadastro de cliente para aumentar suas vendas para o varejo, né? Vou aumentar a frota, preciso de veículos, seja de pequeno, médio e grande porte, olha, preciso de empilhadeiras motorizadas para minhas áreas de armazenagem. Então, se ele tem empilhadeira, ele vai precisar de bateria.
né? E aí vai. Então, sistemas de informação, tecnologia de gestão. Então, aqui na BAD, nesse trabalho que a gente faz, que não é fácil, de tentar identificar bons parceiros para as parcerias, a gente tem que olhar esse desejo, primeiramente, do associado. Qual é a expectativa dele, né? Qual é o apontamento dele para que a gente possa, no mercado, ou nas conversas que a gente tem, seja em feiras, eventos ou reuniões previamente agendadas, identificar quem são os parceiros que têm condição de atender nacionalmente, que têm boas referências, que podem prestar um bom serviço e, eventualmente, se nesse serviço que eles prestam, eles também podem gerar algum tipo de receita, direto ou indiretamente para as filiadas. E quando falo direto, ele pode propiciar algum tipo de repasse ou de rebate para a afiliada estadual, isso é uma coisa. A outra não, às vezes ele não tem propriamente um repasse de recurso financeiro para a entidade, mas ele pode sim investir em ações de marketing regionais, ações de comunicação regional, participar de alguma feira, de algum evento de vocês, como contrapartida a essa parceria que é realizada. Então, doutor e presidente Sandoval, acho que todos os pontos que foram elencados aqui pelo doutor Damasceno, eles englobam bem aí as ações e a estrutura para angariar recursos das entidades. Então, o fato é como ter esses bons parceiros e como mantê-los em casa, né? Acho que mais um único ponto que eu colocaria, em uma determinada época, nós fizemos um trabalho na BAD, junto com a Serasa Experian, identificando por estado quais eram os CNPJs de empresas que tinham os quinais de atacadistas e distribuidores operando e ativos nas regiões. E nós compartilhamos com as filiadas estaduais essa base de dados. Olha, nos seus estados existem esses CNPJs e esses dados de empresas nos seus estados que estão ativas e que eventualmente podem se tornar um associado de vocês. Então, uma massa de informação bastante grande para que as suas equipes de campo pudessem entrar em contato com essas empresas e tentar trazê-las para dentro da filiada estadual como um novo associado, desde que você pudesse também apresentar a eles quais eram as vantagens, os benefícios de se tornar um parceiro, um associado da entidade. Então, doutor, eu acho que essa é uma explanação e um ponto, e eu fico à disposição aqui para pontuar ou esclarecer algum deles aí com mais detalhes. Muito bem, Rogério Oliva. Ô, Sandoval, a palavra é vossa. Oliva, maravilha. Muito obrigado aí pela sua explanação. Esse último item, que a gente não sabe de tudo, né? Nem tem pretensão de saber de tudo. Esse último item que você comentou, dá licença. Desculpe, mas de vez em quando enrosco. Esse último item que você comentou é muito importante. E eu não me lembro disso, o João deve ter recebido, eu não me lembro disso, mas esse trabalho que você está falando que fez para a Serasa, para levantar os quinais nos estados, e mandou para os estados os quinais de empresas, você deve ter mandado o CNPJ, das empresas que no quinai tem a atividade atacadista, acho que é muito interessante. Eu não me lembro disso, pode ter chegado na data. Eu estou aqui confessando que eu não me lembro disso. Agora, estou me tocando aqui da importância disso. Quer dizer, tudo que você falou é importante, mas esse último me chamou a atenção porque realmente ele cria a possibilidade de você convidar essas companhias, essas empresas, e falar das contrapartidas que as associações podem fornecer para ele, que ele talvez não saiba, ele não sabe nem que existe, e não sabe o que é que uma associação pode fazer para ele em ele se associando. Eu gostei muito de ouvir isso, embora eu digo, talvez até chegou na DASP, eu não vi. Não acompanhei, mas de qualquer forma é uma coisa a se perseguir. Presidente, eu compartilhei aqui no chat esse link essa planilha com os quinais aí que foram levantados na época de agente de distribuição, para facilitar o caminho aí a triagem. Então, tem uma planilha em Excel, né, com os diversos quinais aí do setor merceario que foram levantados na época. Mas posso resgatar, se necessário,
os arquivos que foram enviados, presidente. Eu gostaria muito, se você puder fazer isso, porque às vezes assim me passou e passou pelo João também, enfim, passou e a gente não lidou. Eu vou esperar o João comentar, mas eu tenho a impressão que a gente não lidou. Isso aí é muito importante, isso é rico. O que você está falando é muito rico para a prospecção de novos associados e as contrapartidas possíveis para eles. Não é algo recente, já faz um tempinho já, alguns anos aí que nós fizemos esse primeiro trabalho. Então, Só me permita aí, João. Vamos fazer o seguinte, Oliva, assuma um compromisso conosco, renova a remessa e a gente começa a dar agora de novo. Quem já fez, continua, e quem não fez, começa agora. Aí o amigo renova para todos e buscar. Muita gente já perdeu o arquivo, já não tem mais o computador, já não foi embora o arquivo. Então, se o amigo tem isso, por gentileza, renove para todos nós, que a gente vai fazer novas análises, que isso é importantíssimo. O Sandoval bateu na tecla certa. É muito importante, porque são potenciais associados, né? O Oliva, assim, eu me lembro dessa situação, sim, que a ABAD nos enviou na época, mas a gente parece que até entramos em conversa com algumas das empresas, que, na realidade, eu lembro que na época a gente comentou, eu não sei se a lembrança de alguns outros executivos, mas isso para mim foi lá em 2015, por aí, acho que 2016, se não me engano. Tá? Já faz bem tempo. A minha preocupação só é a atualização dessa planilha, entendeu? Porque você pegar empresas com 7 anos para trás, com certeza essas empresas já não, muitas delas já acho que nem existem mais, né? Mas eu acho que, de repente, a gente poderia até, não sei se a ABAD poderia fazer isso, entrar em contato com a Serasa e ter uma lista dessa para nós atualizada hoje. Eu não sei se isso é possível ou não. Eu acho que a gente, né, ficaria com um caminho mais rápido, até inclusive, de ter essas informações aí, de correr atrás dessas empresas. Perfeito. O importante, João, nesse caso, assim, lá nessa, eu estou tentando encaminhar aqui, ela por algum motivo ela não está subindo aqui a informação, mas eu vou compartilhar depois do Dr. Damasceno, ele pode compartilhar com todos, ou eu ponho no grupo de executivo. Mas lá, assim, eu vou até colocar na tela aqui para que vocês verifiquem aqui como que ele é o formato dela, tá? Mas o ponto principal não é nem a base cadastral, João. Aqui é a relação dos quinais que nós temos, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá perfeito, mas tem a empresa do KINAI ou só a quantidade de empresa, Oliva? Então, aqui na época aqui não está o cadastro, tá? A gente mandou o cadastro separado, mas o que vale por exemplo, a maioria tem parcerias ou com a própria Serasa ou com Boa Vista nas suas regiões e poderiam fazer um trabalho regional com esses quinais. Podemos sim, aqui pela ABAD, na parceria que temos com o Serasa, tentar fazer um trabalho novamente e relevantar essas informações. Mas o importante é que a gente consiga verificar, por exemplo, aqui o KINAI 463-1100, ele se refere a comércio atacadista de leite e laticínios, né? Depois vem o KINAI 4631, aliás, 4632-003, ao que ele se refere? Né? Comércio atacadista de cereais, leguminosas, farinhas, e aí vai. Então, você tem N KINAI já separados, esse KINAI não muda, é uma base de informação estruturada do IBGE, né, e de código de atividade, que aí a gente, qualquer parceiro que trabalhe com análise de Big Data ou BI na região, você consegue ir tratando, fala, poxa, deixa eu verificar aqui de tempos em tempos, ou na associação comercial, né? Esse KINAI, Oliveira, ele é federal. Agora, a pergunta é a seguinte, nós temos em cada estado as empresas dos seus respectivos KINAIs que nos interessam, ou só os KINAIs e a atividade? Não, nós tínhamos as atividades aqui, por exemplo, na época foram levantados quantos a gente tinha de empresas por estado que a gente levantou, né? Mas não tem identificação das empresas, né? Tinha, não, na época nós mandamos. A identificação da empresa é que interessa mesmo. Esse aqui é o resumo. Pois está ótimo. A gente fica aguardando ali. Perfeito. Muito bem.
Vamos abrir o espaço para os executivos e demais participantes que queiram discutir o que foi colocado em pauta hoje. Joselton, ligue o microfone e fale. Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Feliz por essa oportunidade de participar da reunião dos executivos com tanta excelência junto, né? Oscar, Rogério Oliva, Damasceno, presidente Sandoval. E eu fico muito feliz, pessoal, toda vez que a gente põe em pauta essas questões que envolvem a associação. Eu cheguei na associação em mais ou menos 2012 e de lá para cá a gente vem observando uma série de mudanças nos aspectos da relação associativista, né? O Damasceno colocou em determinado momento da sua fala alguns pontos que chamaram a atenção. Primeiro é que em períodos de crise ou qualquer circunstância diversa, é normal que as empresas cortem a mensalidade a qual elas fazem de contribuição para nós. Nesse ponto, só nesse ponto, já abririam diversos pontos de discussão, Damasceno, Rogério, porque, primeiro, existe uma regionalidade muito grande. Então, tem entidade que cobra um salário mínimo, tem entidade que cobra R$150, tem entidade que cobra R$300, tem entidade que cobra R$1.000. Então, só esse ponto já daria uma discussão à parte para a gente entender o que faz a diferença, né? Por quê? Você imagina, eu perder um associado que me contribui R$300 é uma coisa, eu perder 3 associados que contribuem R$1.000 é completamente diferente, né? Partindo dessa premissa, a gente tem também uma divergência muito grande com relação ao tipo de associado. Então, a gente tem os players aqui, como a ABAD tem, então tem Martins, eu tenho Peixoto, eu tenho Aliança, eu tenho DPC, tem grandes que não estão preocupados efetivamente com o retorno da associação em termos de pacotes de serviço. Eu não estou pagando para ter nada, eu estou pagando para ter um status de estar na associação e, quando precisar, usar talvez o nome da associação numa secretaria de fazenda, eu ter um nome da associação para representar o grupo em algum assunto genérico que ele não queira entrar com um nome específico da empresa. Então, ele se vê nessa circunstância. E nós temos aí um grosso volume de associados que são pequenos, que ele paga e a primeira coisa que ele quer é: o que eu vou ter de retorno? Qual é o caminho? Então, aí eu queria amarrar 2 pontos, Oliva, e nós estamos em discussão, tá? Então, eu estou pondo aqui observações sobre o assunto. Nada verdadeiro, nada falso, mas pontos de discussões para a gente poder pensar sobre. Nesse sentido, quando a gente fala, quando se fala que tem um importante acompanhamento do ranking do que as empresas estão necessitando, eu achei muito interessante, né? Queria até parabenizar hoje, em nome meu aqui da ADEMIG, eu recebi um folder da Ana que veio com individualizado por associação. Eu achei isso muito interessante porque é uma mudança, né? Vocês estão de parabéns. Antes vinha geral, a gente não tinha essa linha. Então, nesse sentido, Oliva, Oscar, Damasceno, Sandoval, a pergunta fica assim: você tem um acompanhamento do retorno que tem sobre isso? Porque, por exemplo, eu não consigo vender aqui empilhadeira, eu não consigo vender serviço. A gente consegue apresentar, fazer o meio de campo, às vezes, mas a gente não consegue acompanhar o resultado, não tem. Os grandes compram por si só, né? Então, o Martins não vem à DEMIG para fazer uma negociação de caminhão, de empilhadeira, né? O pequeno, às vezes, tem lá uma situação específica, está comprando uma empilhadeira e
no financiamento, ele está lá com um parceiro local, muito regionalzinho, está lá, então fica muito difícil. E aí vem o que eu vejo de grande mudança, Oliva e demais colegas, que às vezes a gente percebe e eu fico pensando. Vamos ver situações assim, e aí eu vou colocar a ADEMIG como referência. Nos períodos áureos, Serasa, MAN, quem conseguiu fez um colchão maravilhoso. A minha pergunta hoje seria assim, a ABAD, sem esse colchão maravilhoso, assim como a ADEMIG e algumas outras associações, excetuando-se algumas que a gente sabe que têm uma vida financeira muito própria, talvez por algum benefício, ela sobreviveria de associado? A renda da ABAD de associado, ela manteria a ABAD viva? Essa é a minha primeira pergunta. Mesmo se juntasse todas as afiliadas, a associação ABAD corporativa, juntando matriz ABAD com todas as afiliadas, manteria tudo isso no ar com associado? Essa é a minha primeira dúvida, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, se eu depender de associado para dar vida à ADEMIG, de mensalidade, quando eu falo de associado, aspas, né? De mensalidade de associado, ela dá subsistência às entidades para sobreviverem? Então, a gente aí entra no Y de discussão, que seria quantidade de associados versus receita. Nessa linha, pensando nisso, está grande, mas me perdoem. Nessa linha, pensando nisso, volume, a gente tem se oferecer alguma coisa que seja recorrente. Então, o que fez praticamente a gente está discutindo esses pontos em determinados momentos? A Serasa era uma receita recorrente importantíssima. Ficou sozinho no mercado, monopolizou, e hoje a gente não tem praticamente negociação nenhuma com a Serasa, né? Eu não estou generalizando, estou falando por Minas, não tem. E, mais do que isso, a Serasa tem mudado o negócio dela também. Então, a gente vê que, aos poucos, ela está se tornando, pelo menos aqui para Minas, um player de software, né? De auxiliar o nosso atacadista em negócios que a gente não está vendendo, não está lá no dia a dia, às vezes nem sabe, que não é mais birô, né? E a gente estou levantando essa bola porque o associado que é o player meu aqui, que é o player da ABAD, então ela está lá no Martins, está aqui na Tambasa, tentando vender uma gestão de software para não mais fazer o birô de carteira, como era, mas para gerir a carteira do meu associado. Então, ela está entrando no meu associado e dominando parte do negócio, né? E, às vezes, vem aqui, eu quero, me leva ao Albertinho, Portugal, lá, porque o Ivan está, me dá um toque lá. A gente, obviamente, tem a parceria, mas não tem um retrocesso desse. Por quê? Porque, provavelmente, Oliva, nem está no escopo mais do seu acordo preliminar, que foi aquele de birô de negociação, né? Então, uma fonte de receita inesgotável, do ponto de vista de sustentação. Por quê? Porque é o dia a dia do associado, que não é compra de um bem, mas é um serviço recorrente. Então, eu digo que ela está se afastando da gente nessas receitas recorrentes, né? Óbvio, mudou política, mudou gestão, mudou tudo, mas continua usando a gente para poder abrir o caminho para esse tipo de serviço, que a gente já não sabe mais como é, né? Qual que era a vantagem desse modelo de serviço que era da Serasa, como exemplo? Eu não gosto particularmente do negócio MAN, apesar que foi um ótimo negócio, né? Mas a gente sabia que ele ia acabar de qualquer maneira, porque
ele dependia de ia chegar no compliance e a gente vendia para qualquer um, né? Onde foi o ganho real, nem deveria estar falando abertamente, mas era a realidade, o compliance cortou, e os grandes não compram caminhão dessa forma, né? Então, a gente ficava vendendo picadinho. Já a Serasa não, era contínuo. Então, eu fico pensando como que a gente pode se reorganizar, pensando nas dificuldades que não é mais só da associação que é regional, mas é no geral. Ou seja, eu acredito, Oliva, Oscar, Damasceno, tudo que nós estamos passando de dificuldade aqui, a ABAD hoje está sentindo também, né? Ou seja, temos caixa para se sustentar? Algumas associações temos, e eu me incluí nela. E quem não tem, né? Está lutando atrás de associado. Então, quando a gente fala em receita, né? E aí fica a dica, é porque a gente precisa, de fato, posto o assunto importante como ele né, e da forma como foi tratado, trazido para essa reunião, que eu achei fantástico, pensar efetivamente na reconstrução de receitas, porque nós estamos minguando em termos de associados, porque o associado pequeno ele já cortou a participação. Os associados grandes, a gente fica na luta até para levar para o ranking, participando ou não. Então, sim, a gente precisa se reorganizar. E aí, esse assunto, para mim, ele é importantíssimo, não só para essa teleconferência, essa videoconferência, mas para a gente sentar efetivamente como executivos e como representantes da entidade maior e pensar no que vem aí para os próximos anos, né? Porque seja qual for a política, indiferente à legislação que vem, Damasceno, e até quando a gente pensa em diferente a gestão, mesmo que não seja gestão de RH, imagina, eu tive que fazer uma gestão financeira aqui fortíssima para passar o período de crise, porque eu estava no vermelho, 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 vermelho. Quem me salvou não foi a Serasa. Quem me salvou não foi a MAN. Quem me salvou foi o jurídico da Damasceno. Foi a receita do PIS e da COFINS que me deu dinheiro de caixa para me manter aqui, Joselton, conversando com vocês hoje. Porque senão talvez nem eu tivesse aqui. Então, a gente precisa repensar. E o jurídico é uma fonte também inesgotável. Apesar do maravilhoso trabalho que individualmente São Paulo faz com a Damasceno, o Oscar, o Rogério faz com o De Simone, ainda que em meios diferentes, mas é um caminho também que a gente tem para melhorar as nossas fontes de receita de forma mais contínua. Mas a gente tem que pensar, né? Então, estou abrindo aqui, desculpem a fala tão extensa, mas a chamada não é para esgotar, é para poder a gente pensar numa reunião específica para tratar um assunto tão sério. Obrigado. Palavra facultada. Maravilha, que bom ouvir isso. Muito bom ouvir isso. Eu escrevi alguns tópicos aí que você comentou. Se vocês estiverem de acordo, a gente já pode marcar uma reunião para tratar disso outra vez. Se vocês todos estiverem de acordo, se o Oliva estiver de acordo, Damasceno, os outros executivos, para a gente continuar tratando disso, porque eu acho que realmente a gente tem um caminho bom para efetivar tudo isso que o Joselton falou, e na nossa cabeça nós todos sabemos disso também. E outra, não estamos tirando nada de ninguém. A gente precisa só organizar o time para jogar uníssono, na minha opinião. Esse é, por enquanto, o meu comentário. O Oliva já passou aí no grupo dos executivos a relação, que ele estava tentando passar o link e não deu certo aqui. A colocação do José é muito importante, eu até estive lá com ele em Minas Gerais, e a preocupação é essa mesmo, a preocupação é você vai e vem, vai e vem. O conselho que eu dou, aí na própria ABAD, Sandoval, nós tivemos que renegociar
o valor da mensalidade de alguns que pediram para sair, saber por quê, conversar. Tanto que, quando chegava a mensagem pedindo para desligar, nós fazíamos o contato direto para poder sabermos qual o motivo. Obviamente, o motivo 99% era isso mesmo, e nós havíamos aplicado uma atualização e para alguns nós tivemos que retroagir para poder a coisa seguir, e o importante é não perder associado. Eu digo o seguinte: se por acaso o associado pediu para suspender as mensalidades porque está em dificuldade, dá ele um tempo, não é? Dá ele um tempo e diz, vamos passar 3 meses sem pagar, dá uma tolerância, dá para poder ver se depois de 2 meses, 3 meses, volta ao contato, podemos reativar agora, e assim vai levando nessa parceria, porque, na verdade, se disser, normalmente, quando vem de um setor específico que não tem autonomia para negociar, já manda, já pede para tirar. Eu coloquei realmente essa discussão, porque eu acompanho o sindicato, acompanho a entidade há muitos anos. Eu fui diretor jurídico do sindicato por mais de 30 anos. Negociei 30 convenções coletivas. Então, a gente sabe essas dificuldades, sabe essa problemática. As entidades sindicais perderam a compulsoriedade da sua receita, das contribuições sindicais com o atual governo, houve essa modificação. Então, ficou mais difícil. As associações, por exemplo, aqui no Ceará, a Cátia está participando, nós sabemos que nós temos um sindicato, temos a associação. Quem funciona é a associação. Quem funciona é a associação. O sindicato, pelo contrário, aqui para nós dá trabalho, porque se acomodou lá dentro da federação, e o serviço que é para prestar não presta. Quando você pede para associar, um associado é a maior dificuldade, porque ele se bota dificuldade, com medo de que o associado novo vá querer mudar a cabeça, que já está delineada ao longo do tempo. Então, ou seja, é uma gestão que não funciona, e precisa haver essa modernidade, essa adaptação, essa transparência toda. E temos essa dificuldade. A associação é mais fácil de gerir do que a sindicato, eu não tenho a menor dúvida. Agora, mas antes o sindicato era melhor porque tinha as receitas compulsórias, né? Agora já não tem mais, tem que trabalhar para manter isso aí. Então, nós estamos todos no mesmo pé de igualdade, mas dá essa possibilidade daquelas 3 contribuições que eu mencionei, que são as contribuições a constitucional, a negocial e a associativa. Aquela sindical é um pouco difícil, porque ainda está muito quente a desobrigação, ainda está muito próximo o ato de desobrigação. Mas eu acho que nós podemos, trocando ideia, avançar, conforme foi sugerido pelo José, conforme foi sugerido pelo Oliva, e os outros e outras executivos que estão na tela, se quiserem manifestar, dar opinião, sugerir algum tema, alguma coisa que nós possamos abordar, algum trabalho que possa ser feito em conjunto, obviamente que estamos à disposição e abertos. Você viu aí o exemplo do que o José falou. A ação judicial trouxe benefício direto para os associados e para a própria entidade. Mesmo jeito aconteceu com a DASP, está acontecendo com a DASP. Nós estamos, em virtude de uma ação, trazendo novos associados, filiando novos associados e eles se beneficiando. Um detalhe importante que eu deixei de falar, mas é importante saber, e nós estamos, inclusive, precisando atualizar os estatutos, porque as entidades sindicais ou não pode ter associado, quando eu falo em sindicato, aquela similaridade da atividade, aquilo ali é para efeito da proteção trabalhista. Então, eu passo convenções coletivas, para os acordos coletivos, mas nada impede que você tenha associado de outra categoria, que seja associado contribuinte, associado benemérito, associado isso, associado aquilo, que pague a contribuição. Qual é a diferença de um associado efetivo para o não efetivo? O associado efetivo, ele vota e pode ser votado. O associado não efetivo, ele absorve, ele participa de todas as benesses oriundas da entidade, só não pode votar e ser votado. Você não pode participar da gestão, mas ele pode estar na Assembleia, levar opinião, tem voz e usufruir do mesmo benefícios das parcerias e das consultorias que as entidades disponibilizam. Basta prever isso em estatuto social. Então, quem não tem isso já previsto, por favor, atualize seus estatutos, veja o seu jurídico e façam isso, porque você pode também angariar novos associados que não sejam só atacadistas e distribuidores.
Damasceno e Sandoval, eu gostaria de falar 2 minutinhos. Seja bem-vindo, amigo Oscar. Porque eu estou me recuperando de uma cirurgia. Prometi mais, era ouvir mesmo, não ia falar, mas pelo desabafo do Joselton, e eu tenho um compromisso agora em seguida em ter atrasado, porque eu estava na reunião com o Nex em Brasília, e acabei entrando aqui mais para dar um alô para vocês, olhar vocês, que eu estava com saudades. E também gostaria de só institucionalmente falar alguma coisa, mas sou solidário, acho que o Damasceno e o Rogério que falaram, o próprio Sandoval, com toda a experiência que vocês têm todas as respostas, principalmente técnicas e operacionais. O problema é conceitual mesmo, é institucional mesmo. O Joselton, ele fala com eloquência, com essa voz de locutor maravilhoso, e ele coloca os pontos onde tem os problemas. Essa é a primeira parte de uma gestão, de uma administração. A segunda parte da administração é encontrar a solução para os problemas que nos afligem. Eu tenho 2 soluções imediatas e rápidas. É união. Com a nossa união, a gente faz a nossa força. E com a nossa força, a gente devolve para os nossos parceiros o nosso valor. A entidades de setorial, ou seja, de sindicato, ou seja, associações, ou seja, uma empresa comercial que você vai fazer, José, qualquer coisa que você venha fazer na vida, se você não tem uma proposta de valor, não vai dar certo. Se você não desperta o interesse do seu meio aonde você vai atuar, não vai dar certo. Se você não se conhece e você não se identifica, não vai dar certo. Então, na realidade, o que nós fazemos? Nós temos que ter valor. Para ter valor, a gente tem que se olhar para dentro e ver aonde a gente vai buscar o valor. Você vê a Abad é um exemplo disso. A gente está tentando encontrar valor onde pode. Você encontrou um pouco de valor na área jurídica, mas cada coisinha dessa, a parceria que você falou da Central, a questão jurídica que você falou, as parcerias com os fornecedores, a mobilização, que o Damasceno descreveu quase todas as fontes da Receita, a mobilização do evento, criar evento para fazer, para sensibilizar os atacadistas para irem lá, porque o atacadista indo, o fornecedor vai, o fornecedor indo, ele paga para estar lá naquele evento. Então, ninguém faz mais nada de graça. Até às vezes, para pagar um jantar para um parente, eu pago o jantar, mando até um táxi buscar para ele, ele fala que não pode ir, que não tem horário, que não dá, que ele tem outro compromisso. Eu pago a conta, levo ele no restaurante, quero estar junto com ele, mas ele não adianta, porque ele não vê valor naquele encontro. Se não tiver um valor no encontro, se não tiver um valor no que você está propondo, não vai dar certo. Então, na realidade, nós temos que nos unir e juntos nós começarmos dar mais valor ao canal indireto. O que nós somos? Nós somos a associação setorial do canal indireto. Começa o canal, o mercado, ele se distribui no canal direto e no canal indireto. Empresas que compram direto da indústria, empresas que compram da indústria e vendem para os varejistas. E outros que compram da indústria e vendem direto para o consumidor, que é as redes do mercado, as grandes e tal. Então, nós hoje, com a internet, com o cash and care, autosserviço, o distribuidor especializado, os papéis do modelo de negócio nosso, o papel do agente de distribuição, ele foi se deteriorando o seu perfil e foi perdendo a sua identificação no sentido de as pessoas, ele continua tendo o seu valor, mas está mais nebuloso, é como se você estivesse sem óculos, estava enxergando nebuloso o valor de cada modelo de negócio. Então, você tem que entender primeiro aonde você atua. Você tem que fazer parte desse mundo, você tem que ser um especialista daquilo que você vai fazer. Ninguém faz, né? Você não pode ter uma entidade ou tocar uma entidade de classe setorial no Estado, ou você não pode ter uma empresa de varejo, você não pode ter uma empresa de atacado, se você não for bom, excelente nesse negócio. Hoje não tem mais espaço para amador, para ficar não entendendo o que está acontecendo. Vamos dizer, nós temos que nos profissionalizar. E nós, como temos estados pequenos, executivos com filiadas pequenas,
com poucos associados. Então, nós temos que nos fortalecer para ajudar ele a ganhar o oxigênio dele, José. Você, graças a Deus, está mais bem estruturado, conseguiu encontrar o seu oxigênio. O Cezinha lá, junto com o pessoal do Espírito Santo, conseguiu encontrar o oxigênio dele lá. A Cris, lá no Rio de Janeiro, conseguiu encontrar o oxigênio dela lá. Um pouco mostrar o valor da entidade através do aspecto político, do relacionamento político da cidade, melhorar o relacionamento com o patrocinador ou o fornecedor, melhorar muito o relacionamento com o atacadista para entender a necessidade dele, buscar a necessidade. Essa alquimia é que vai fazer a sua entidade ter valor, para você poder atacar, ou seja, comercialmente, ou seja, nas parcerias, ou seja, na realização de eventos, ou seja... Então, nós temos que nos profissionalizar. Agora, para ajudar você na Serasa, para ajudar você na Volkswagen, para ajudar você, não só você, mas você se fortalecer com seus colegas, nós precisamos realmente nos unir. Eu tenho dentro da ABAD, vice-presidente da ABAD, que eu não vou citar o nome, que não é meu papel ficar fazendo fofoca aqui, que às vezes, né, vai comprar 50 caminhões, compra os 50 caminhões e pede o 0,20% que a ABAD ganharia de comissão para dar 0,10% para a afiliada e 0,5% para ela. Isso são mesquinharia demais. A Volkswagen está dando esse dinheiro para nós. 0,10%, por exemplo, eles vão dar 0,30% de comissão sobre o valor da compra. Então, tem atacadista que quer o 0,30% que a ABAD vai ganhar. E esse 0,30% que a ABAD vai ganhar, ela ia dar 0,20% para a afiliada e ficar com 0,10%, para também se sobreviver. Mas, na realidade, o cara prefere... E aí eu explico para a Volkswagen como é que eles podem querer ter esse tipo de coisa. Eles começam com a desculpinha que é frota, compra acima de 50 caminhões, que não dá tal. Então, na realidade, existem todos os interesses comerciais de relacionamento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar a nossa força. Se eu pegar e convencer esse meu associado e não fazer isso como eu estou tentando, não vou comprar se você não pagar o FII da central de negócios. Não vou fazer esse negócio. Vou comprar da Mercedes. Nós colocamos a Mercedes para concorrer. Felizmente, por falta de caminhão, pandemia e tal, a gente acabou não melhorando. Mas a gente está sempre, vocês podem perceber, a Oliva está trabalhando sempre para colocar um concorrente do lado da Volkswagen, uma Mercedes, do lado da Serasa, uma Boa Vista, a COD agora também está entrando. Então, a gente quer pôr o concorrente porque a gente faz um acordo mais estruturado com o concorrente e a gente vai no nosso atacadista e pede passar a utilizar esse novo parceiro mais estruturado. Aí, se o atacado distribuidor, empresário, nos apoiar a entidade, entender o nosso papel, a gente vai ganhar força, vai ganhar valor. É um jeito de mudar. Então, meu amigo Joselto, este é o meu dilema há 30 anos. Há 30 anos eu fico correndo atrás de associado para não perdê-lo. Há 30 anos eu vivo tentando conservar os associados para não perdê-los. Há 30 anos eu vivo inventando eventos maravilhosos para ter público que interesse para a indústria, para levar a indústria a pagar o patrocínio. A gente cobrir as despesas de todo mundo que vem para o evento e ainda sobrar um lucrinho para pagar os funcionários que trabalham na entidade, que é mais ou menos o que você está fazendo com o jurídico. Essa alquimia, meu irmão, não tem solução. É a mesma coisa que você quisesse que eu falasse para você. Joselto, eu e os Damasceno vamos montar um atacadinho ali e vamos fazer ele dar certo, vai ganhar dinheiro. Nós podemos quebrar ou podemos fazer ele ganhar muito dinheiro, ok? Por quê? Mas vai depender da estratégia, da minha sensibilidade, do meu entendimento com o Damasceno, como nós vamos enxergar o mercado, como nós vamos ver as oportunidades e onde nós vamos atacar. Mas em todas elas, eu sou solidário a você. Nós somos uma unidade de 27 filiados, 27 estados. Nós estamos muito desunidos, nós mesmos, nós 27 executivos. Então, cada um puxando para um lado. Nós, atacadistas, estamos muito unidos, cada um puxando para um lado por interesses comerciais. Ninguém está olhando a entidade como uma entidade sem fins lucrativos que zela pela evolução social e ambiental e econômica do nosso segmento. Ninguém se doa o suficiente.
Então, nós temos que ter um eterno trabalho, eu tenho um eterno trabalho de visitar atacadista e convencer que é importante ele estar na afiliada, é importante ele valorizar a afiliada, é importante ele valorizar a ABAD, a sua entidade, e não tentar roubar os 10 centavos, 10% da compra do caminhão que a Volkswagen está pagando para nós. Isso não dá nem para comprar 3 step para pôr no caminhão, não dá nem para comprar um macaco. Mas ele quer esse dinheirinho da entidade para ele. Caramba, deixa a afiliada levar o filhinhozinho dela. E aí faz uma compra direta na Volkswagen, ele não paga a comissão para nós. O Oliva está fiscalizando isso para acabar com isso. Eu estou indo falar com os atacadistas que fazem isso. Então, é uma construção, mas nós precisamos estar unidos nesse processo. Só isso que eu te falo, meu amigo. Mas eu e o Damasceno somos para montar um varejo, nós vamos estar sendo ameaçados todo dia quando acordarmos, falar, o Damasceno, meu sócio, hoje nós vamos encarar 5 leões, você fica com 3, que eu fico com 3, e a gente mata mais 6 se aparecer um leão extra aí na parada, entendeu? Porque, na realidade, é assim, cada dia é um dia, cada dia você mata um leão. Então, a única coisa que facilita um pouco o seu trabalho, o trabalho de todos nós, é a união. Unidos, nós somos mais fortes. Tendo uma estratégia e desenvolvendo essa estratégia junto, e eu estou 100% à disposição. Eu, o Oliva e todos nós estamos 100%. O Damasceno cheio de vontade, o Sandoval também meio prejudicado com a saúde como eu estou, né, Fernando? Mas a gente ainda tem energia para queimar muito aí, tá? Então, um beijo no coração de vocês. A mensagem que eu faço: a missão não é fácil, mas temos que buscar a excelência para conseguir o melhor. Se a gente tentar ser bom, a gente não vai chegar na excelência. Tem que buscar a excelência para fazer o melhor. Um beijo no coração, Joselto. Saúde, Oscar. Sandoval. Saúde, Oscar. Obrigado pelas Eu palavras. acho- Nós estávamos com saudade aí. Eu acho que agora o terceiro tempo, Sandoval, eu vou deixar para o próximo encontro. Para nós, são 18 horas, nós não cansamos nossos participantes e já fazer o novo convite, por favor. Aquilo que, se o Oliva se dispuser, a gente manter com todos os executivos, que eles tragam sugestões, que nós possamos nos encontrar no dia 7 de novembro. Passa um evento no segundo evento, ou seja, fica em torno de um mês, como foi o tempo deste outro. Então, no dia 7 de novembro, se assim ficar confirmado, o Oliva confirmar, obviamente que nós já deixamos assim agendado. Confirmado, presidente. Então, Sandoval, para os seus encerramentos e agradecimentos finais. Eu, da minha parte, agradeço a todos vocês. Nós estaremos de volta. O terceiro tema eu tiro de pauta e transfiro para o dia 24. E no dia 7 de novembro nós teremos um encontro semelhante ao de hoje, com outros temas também, obviamente, e o andamento de tudo que já foi feito. E eu queria também chamar os executivos que tragam mensagem, que participem, que tragam sugestão, que apresentem propostas para que nós possamos dar vida a essa discussão. Sandoval, por favor. Obrigado a todos que falaram, obrigado, Oscar, obrigado, José, por ter levantado um pouco mais a bola. A ideia sempre é essa, a gente fazer as coisas em união. E para poupar, porque a gente avançou bastante na hora, fiquem com essas datas aí e, se possível, os executivos, troquem figurinhas entre vocês para a gente, na próxima reunião, já ter bastante substância para a gente conversar, dar continuidade nisso. Fiquem todos muito bem, boa semana, bons negócios, um abraço. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Abraço a todos. Um abraço, gente. Um abraço. Até logo. Abraço. Saúde, Oscar. Fique bom. Tá bom, estou melhorando, mas semana que vem já estou 100%. Um abraço. Valeu. José, um beijo no coração, José. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Amém. Amém.